mais um circuito de filmes para que a gente possa trocar aprendizados através do filme, trazendo o olhar da psicologia, né, trazendo alguns elementos que podem estar acontecendo ou acontecem no nosso dia a dia. E o filme é um elemento lúdico, né, um elemento que, no geral, as pessoas elas gostam de assistir, usam como um momento de descontração. Então nada melhor do que você aprender no momento de descontração. Essa é a proposta. E para quem não me conhece, né, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso, né, para trazer para você o melhor conteúdo, a melhor visão e autoconhecimento. O autoconhecimento, ele liberta de quê? Das nossas prisões, nossas crenças limitantes, nossos medos, nossas inseguranças, que são muitos, e a partir disso a gente poder atuar, né, ser o protagonista da nossa vida. Se a gente faz uma analogia da nossa vida, se a gente tem sido mais motorista ou passageiro da nossa própria vida, a gente tem atuado no palco ou assistindo a nossa própria vida? É uma pergunta que a gente deve se fazer a cada dia, a cada momento, porque às vezes a gente está assistindo mais a nossa própria vida, o nosso próprio filme, né? O filme da nossa vida, assistindo, em vez de ser o protagonista, ser atuante, ser o ator. Então, para a gente começar essa live, o tema de hoje, né, o filme de hoje é o Paris a Qualquer Preço. É um filme, é uma comédia romântica de 2013. Ele tem a duração de 1 hora e 37 minutos mais ou menos. Você encontra esse filme no YouTube e conta a história de Maya Latif, né? Ela tem uma simpatia, uma paixão por moda, e ela tem 20 anos que está morando em Paris, tá? Ela é nascida em Marrocos, ela se muda e toda essa trajetória hoje, né, falando no filme, ela vai nessa direção da moda, e Paris realmente é um berço, um celeiro da moda, né? Tanto Paris, né, a gente sabe também Milão, enfim. A Maya, ela é uma mulher inteligente, saudável, bonita, né? Ela está nesse mundo, nesse universo da moda, com um bom emprego, e, como eu falei, ela vive há 20 anos, e em algum momento, né, ali do filme, ela se depara com um problema, e aí precisa ser deportada para o país dela, Marrocos. E desesperada, né, para poder voltar, ela tenta de várias formas voltar, e ela tem uma convivência, né, volta a ter a convivência com a família lá em Marrocos por alguns dias. E aí eu vou estar desenvolvendo
O que é que tem a ver, né, essa última parte? Eu acredito que seja uma parte que eu vou enfatizar nessa noite, é esse conflito da Maya na família. Conflito mais especificamente com o pai. A mãe, ela morre de câncer. E aí acontecem algumas coisas aí nessa comunicação, né, na família, e eu vou falar um pouco mais à frente. Para situar vocês que estão assistindo, quais são as temáticas desse filme? A gente vai ver nesse filme o elemento buscar um sonho, buscar realmente o que você deseja, o que você tem paixão em fazer. A Maya ela tem paixão por moda desde criança. Tem umas cenas no filme que mostra ela com a mãe falando que ela já vestia as bonecas dela, né? Já vamos pensar, fabricava, costurava a roupa das bonecas. E tem até uma máquina de costura nessa imagem que ela volta na infância. Outra temática nesse filme você vai ver também o esquecer das origens. Então, como eu falei, Maya, ela tem 20 anos, desses 20 anos tinha 10 anos que ela não visitava a família. E no filme mostra que essa avó, né, tem a avó dela que ligava sempre. E também a gente observa que o irmão dela também tinha um apreço, um afeto por ela também. Apesar de algumas brincadeiras ali, mas acredito que o diretor colocou mais para realmente uma forma, né, de quebrar um gelo, e também eu acredito dar uma lição, né, na Maya. E então, né, a Maya, ela tá em Paris antes de acontecer o incidente, né, solteira. Tem o irmão, né? Esse irmão tem uma possível pretendente, ou não sei se já é esposa. Tem um pai e tem a avó lá em Marrocos. Outra temática que eu já mencionei aqui são conflitos com a família, né? Mais especificamente com o pai. No filme também você vai ver a questão da disputa no trabalho, né? Quando a gente fala de trabalho, sempre tem uma inveja, tem uma disputa de cargo. Nesse filme mostra, né, como é o mundo da moda, existe duas pessoas, tanto a Maya como a Emma, disputando uma vaga de o chefe ou líder de um setor. Apesar delas conversarem e tal, no momento específico do filme, isso talvez ganhe uma proporção maior, e a gente entende que essas coisas podem acontecer. Quem está no ambiente de trabalho, né, dependendo do tipo de trabalho, isso pode acontecer muito. Inveja, disputa, um querer derrubar o outro, enfim. Então, nesse filme, né, tem um pouco desse recorte também. E outra temática desse filme eu vou dizer que é viver de aparência, porque a gente vai ver no filme que a Maya, ela vive em alguns momentos uma vida sem regras, sem se preocupar, achando que tudo assim, ela pode tudo, né? Alguns momentos a gente pode até pensar que talvez ela tenha sido uma criança
não sei se a palavra certa é mimada, mas ela teve o temperamento forte. E a gente sabe, né, quem sabe da cultura do Marrocos, é a família, por exemplo, questão de casamento, é a família que decide com quem os filhos vão se casar. Então, por exemplo, uma situação como essa, com a Maya de Paris atual, era uma coisa que não iria rolar. Porque ela é muito independente. Tem até um momento do filme que ela fala: eu nunca peguei fila. Então imagine, né? Eu posso chamar um pouco isso de um pouco de prepotência, um pouco de egoísmo. Então aí você já mostra, né, o quanto, né, em alguns momentos, a soberba dela, em alguns momentos. E ela tem vários pares de sapato, enfim. E existia a situação da família. Eu vou chamar em alguns momentos, houve, né, a questão das regras, ela de toda forma, no trânsito, no trabalho, enfim. Ou a gente pode encarar também como uma ousadia também, tá? Dependendo do ponto de vista, ela não deixava ela era destemida. Tinha situações de talvez impedimento, ela criava situações, às vezes até deixava o carro na frente do trabalho e não era permitido, enfim. Mas ela fazia o que ela queria, né? Tinha um pouco disso. E ela mesmo reconhece que em alguns momentos ela não teve um bom comportamento. Uma outra temática que a gente pode abordar para esse filme é a importância do perdão. O quanto a gente pode perder tempo com algumas situações e deixar de conviver com pessoas que são da família e que pode ser, né, um laço importante você manter, né, com todas as dificuldades, conflitos de relacionamento. Existe algum aprendizado ali. Não é por acaso que aconteceu aquilo, né? Não é por acaso também que você pode em algum momento contornar isso. Então é algo que para refletir nesse filme. E outra temática também é quem realmente são seus amigos. Nesse filme, né, tem dois amigos da Maya que ajuda a ela tanto voltar, né, de Marrocos, né, a resolver essa situação. Então é bem pensar nessa temática também, né? E aquelas do trabalho, né, colega de trabalho, queria o que? Derrubar, queria ver ela fora, porque a Maya fora, ela não estaria na disputa do cargo de liderança. Então vamos pensar que seriam amigas falsas do trabalho e existia esses dois amigos que era para tudo, momento ali, ver soluções, né? Enfim, uma série de coisas ali favorecia a Maya e é uma coisa para a gente pensar. Eu quero trazer, né, Gui, seja bem-vindo. Eu quero trazer a temática, né, o conflito da Maya com o pai ou com a família. Na verdade, era com o pai, mas ao mesmo tempo ela também não aceitava a condição de Marrocos. Aquela condição de talvez alguns momentos ali de pobreza, né? A questão do transporte, tinha uma série de coisas que ela não gostava, não aceitava, enfim. Então na cabeça dela ela queria estar distante daquilo. E quando a gente pega esse conflito,
foram 10 anos, né, ela afastada da família, precisou um acontecimento, né, lá em Paris para que ela fosse deportada, para poder ela ter uma nova oportunidade, enxergar de outra forma uma mesma situação. Qual o cuidado que a gente precisa ter, né, quando a gente tem um conflito e às vezes por esse conflito a gente deixou de falar com certas pessoas, que pode passar 2, 3, 5 anos, 10 anos, é que talvez, no caso da Maya, se ela tivesse dado um pouco mais de oportunidade para que esse pai falasse, e desse um pouco mais de oportunidade dela expressar como ela estava sentindo, talvez esse mal entendido pudesse ter sido resolvido bem antes. No filme chega a esse ponto, mas olha quanto tempo foi perdido, né? 10 anos. E quando se fala de perdão, o perdão sempre é mais importante. Se você quer se sentir mais livre, o perdão sempre fala de você, não é da outra pessoa. Se acesse, coach, seja bem-vindo. Então sempre fala, né? Fala de você, para você se libertar. Aí porque tem gente que acontece algumas na cabeça da pessoa, a outra pessoa fez alguma coisa e a outra pessoa, a pessoa que, né, foi machucada, supostamente machucada, ferida, ela acha que se ela der o perdão para o outro vai sair ileso. O outro tem que ter alguma punição. Mas na realidade, a pessoa que se sentiu machucada e espera que o outro fale alguma coisa para que, né, que peça perdão, na verdade aquilo a pessoa carrega, porque ela olha para o passado, ela traz aquele assunto, né, toda vez ela se machuca, cria dor, e no momento que ela perdoa a outra pessoa, ela consegue transitar, ela consegue acessar o passado e continuar tranquila, continuar bem em relação àquilo. Isso é um sinal que aquilo foi resolvido para ela. Então nesse filme ele mostra primeiro a questão, né, de uma saída de um país para o outro. Não é qualquer país, é Paris, que a gente pode falar que o Paris ele representa um lugar de sonhos, né, de realizações. Primeiro, porque algumas pessoas falam em conhecer Paris. Outra, nesse caso específico para Maya, a questão da moda, para ela foi uma realização profissional. E mais ainda para ela era não aceitar a vida, né, do país dela, da família dela. E de uma certa forma, se a gente for parar para pensar, isso foi o que também moveu que ela realmente chegasse aonde ela chegou. Nem tudo serve, né, dentro da nossa história, serve para que a gente cresça, né? As dores da nossa vida vão servir de trampolim na nossa caminhada. Então, eu quero enfatizar a importância do perdão. O perdão é mais para você do que para a outra pessoa. Fala de uma libertação sua. Você pode até ou pedir o perdão para outra pessoa, ou dar o perdão para outra pessoa. Se outra pessoa ela não quiser te dar, ou não vê isso como algo bom para ela, vamos pensar assim, problema dela, ela que resolva a questão, mas você
fez a sua parte. Então, essa parte da família, né? O filme, né, ficou bem claro o quanto fez bem para a Maia essa reaproximação. Por mais que ela falasse, não faz falta, no fundo, existe uma coisa chamada pertencimento. Nós seres humanos, gostamos de se sentir pertencente a um grupo de identidade. E um desses grupos, certamente, é a família. Então, o que depender de você para poder, nesse núcleo, Carla, seja bem-vinda, dependendo de você, nesse núcleo que é a família, criar situações, oportunidades, que você esteja bem com sua família, seja pai, seja mãe e irmãos, se depender de você, faça isso, porque isso internamente, isso faz bem para você. Em algumas situações, isso por N motivos pode não ser possível. Mas, o que depender de você, se você fez todo o movimento para que isso de fato acontecesse, com certeza você vai estar com um sentimento de paz e tranquilidade no seu coração. Uma outra temática que eu quero enfatizar aqui é a busca do sonho. O quanto também faz a gente acordar talvez mais alegre, não que não vai existir problemas nem desafios, isso sempre vai existir. Mas se você tiver numa trilha onde você está buscando seu sonho, você tem a certeza daquilo que é seu sonho, que você gosta, ele te faz bem, é algo que vai realmente repercutir de forma positiva para você. Eu costumo dizer que eu tenho um pitbull, né, no momento que eu acordo, né, até o momento que eu durmo. Aí você pode se questionar, um pitbull? Um pitbull né, a gente fala que é uma raça, né, que é mais agressiva. Então é aquela coisa para não te deixar ou talvez fraquejar, ou talvez desistir de alguma coisa, mas esse pitbull, ele está ali sempre lembrando do qual é o propósito, qual é o meu sonho, qual é a meta, qual é o objetivo, o que é que eu preciso fazer. E a partir disso, você realmente, toda vez que pensar, né, ou estiver vivenciando dificuldades, você lembrar desse pitbull. Porque ele vai lembrar, ele vai sacudir você para que você continue. E a Maia, ela mesmo com as dificuldades, mesmo achando que não ia, né, depois de tantas tentativas sem êxito, ela de fato houve uma solução ali, mas ela não parou de sonhar, não parou de ser determinada. E eu acredito que uma das qualidades da Maia nesse filme realmente é a determinação, é a ousadia, né? Ela buscar querer esse espaço, né? De fato, ela investia tempo naquilo. Então, quando se fala de sonho, a gente precisa investir tempo. Então, se eu perguntar para você que está assistindo aqui, em uma semana você tem um sonho, se você não dedicou pelo menos 1 hora ou mais, eu digo até mais, é preciso até mais, mas nem 1 hora para o seu sonho, que sonho é esse? Que objetivo é esse? Que meta é esse? Que meta é essa?
que você não investe. Um dos pilares é você investir tempo naquilo. Quanto mais eu invisto tempo, Silvânia, seja bem-vinda. Quanto mais eu invisto tempo em um sonho, mais aquilo você se envolve com aquilo ganha um alimento dentro de você. Se você se distancia desse sonho, é mais desafiador que ele aconteça. Então, um dos pilares para que você realmente busque, alcance, realize sonho é o quanto você investe nesse sonho. Então, se você não está investindo tempo, energia no seu sonho, eu acredito que é algo que vai ficar distante de você. Uma outra temática desse filme que eu vou trazer aqui é a questão do o quanto no filme a Maya ficou envolvida com talvez os luxos e tal, e não percebeu o quanto de ilusão em algumas partes ali, na questão de amizades, na questão realmente do dia a dia. E os verdadeiros amigos dela não estavam nesse núcleo da moda. Ali estava a realização do trabalho, mas não as verdadeiras amizades. Então, é bom, né? A gente ter dinheiro, é bom. E nesse caso desse filme, é um ambiente de muita disputa. Então, até que ponto, né, de fato, as pessoas ali estão sendo suas amigas ou seus amigos. E, assim, essas foram a temática, né, desse filme. Eu achei interessante trazer esses pontos. Se vocês tiverem algum ponto a comentar, deixa aqui nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, né, o Whindersson Moraes Coach, também deixe nos seus comentários. Para mim vai ser um prazer respondê-las, né, comentar também. E toda quarta-feira eu trago aqui filmes para que a gente possa trocar aprendizados. Dia de quinta-feira eu trago inteligência emocional, assuntos da psicologia, coach e mais produtividade. E na segunda-feira eu trago também uma programação, que é o horário um pouco diferente, às 20h47, falando sobre ansiedade e depressão. A gente sabe que após a pandemia houve uma explosão de ansiedade, né, e depressão. A gente ainda está colhendo esses frutos, né, essas consequências desse momento. E o que eu tenho visto na clínica, se eu for parar para calcular o quanto de percentual, né, de pessoas ansiosas que eu atendo, né, vamos pensar que 90 a 95% são pessoas ou com ansiedade ou com depressão, ou um ou outro, ou os dois juntos, enfim. E é isso. Ter esse momento para realmente orientar, direcionar essas pessoas, eu achei importante, porque às vezes uma informação, um conhecimento, né, um direcionamento pode diminuir bastante o sofrimento. Claro que em algumas situações é preciso buscar um psiquiatra, vai ter situações de buscar o psicólogo, né? Tem situações que os dois, o psicólogo ele não passa remédio, né? Quem passa é o psiquiatra, que é o médico, e o papel do psicólogo é tratar da parte comportamental, psíquica, emocional, né? Padrões comportamentais, né? Crenças limitantes que esse paciente possa ter e fazer com que ele permaneça naquela situação. Então, um forte abraço para cada um de vocês. Compartilhe essa live, curte essa live,
né, para que esse trabalho ele chegue a mais pessoas, que é o propósito, a missão de crescer e contribuir para mais pessoas. Siga essa corrente do bem para atingir mais pessoas. Gratidão, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.